Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula, vamos fazer alguns ajustes no layout da tabela, proteger algumas informações e finalizar o nosso projeto. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, temos aqui a planilha, que é a continuação da aula anterior. Na aula anterior, nós trabalhamos com os ícones, formatação condicional de ícones, para converter os resultados em ícones. E aí o que está faltando para a gente finalizar o projeto é trazer aqui as informações para que eu consiga digitar aqui os dados e os cálculos aqui acontecerem, que os cálculos estão acontecendo aqui na planilha de cálculos e por enquanto até agora a gente digitou as informações aqui. Mas o objetivo é digitar as informações aqui e esses dados aqui serem calculados buscando as informações aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui informações até a 7ª rodada. Tá aqui. Eu deixei a 8ª rodada em branco aqui. Apesar dela já ter acontecido, a gente vai fazer aqui no final, buscar as informações, digitar aqui e ver funcionando com o projeto finalizado, com o resultado pronto aqui do projeto. Então, como é que vai funcionar? A gente precisa fazer uma fórmula que vai buscar aqui as informações que digitamos aqui. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, seleciono o intervalo inteiro, um delete aqui, e vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Ctrl Shift seta para baixo, delete. Pronto, apaguei tudo. O que a gente vai ter aqui são só os resultados que já estavam aqui. Aqui zera tudo, porque eu apaguei todas as informações. Aqui é feito o cálculo, que vai zerar e fica na ordem alfabética. Vamos fazer assim, Lembra que na aula sobre automatização dos processos aqui, sobre programação VBA, nós aprendemos a dar nomes aos intervalos. Então, eu tenho aqui esse intervalo como rodada 1, eu tenho outro intervalo aqui como rodada 2, está aqui assim para os outros também. Todos eles têm um nome, até a rodada 38. O que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esse nome para criar uma fórmula dinâmica. Então é interessante que sempre que você estiver fazendo alguma planilha sua, ou do trabalho, enfim, você fez algumas fórmulas, vê se você consegue reutilizar essas fórmulas em outras situações. Eu chamo isso de recursos reutilizáveis. Então usamos o nome aqui, usamos o nome no VBA e vamos usar o nome novamente aqui no cálculos. Então não vou precisar criar um nome novamente, eu vou usar o que já está pronto para facilitar a minha fórmula. Como é que vai funcionar? Esse primeiro intervalo aqui é a rodada 1. Então eu preciso buscar esse nome aqui, nessa tabela aqui, nesse intervalo aqui, e saber qual foi o valor que eu digitei aqui. É só um PROC-V, PROC-V, o exemplo aqui, vai procurar Flamengo dentro desse intervalo aqui e vamos dar como resultado coluna 2. Vamos fazer a PROC-V aqui. Fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Valor procurado, Flamengo. Matriz tabela. Aí eu vou lá na planilha tabela e seleciono o meu intervalo aqui, que vai aqui do Flamengo até o Sport. Poderia pegar aqui em cima também, Aqui, Repara que quando eu pego aqui, é até interessante eu pegar aqui, ele já coloca o nome rodada 1. Então ele já identificou que esse intervalo que eu selecionei tem o nome de rodada 1. Está aqui. Número da coluna. 1, 2. Eu quero esse resultado aqui. Então, coluna 2. Procurar intervalo 0. Vou dar um OK. Eu tenho o resultado aqui. Legal. Se eu fizer isso aqui, se eu copiar essa fórmula para baixo, o que acontece? Ele vem trazendo os resultados aqui. Ok, isso mesmo que eu preciso. 1, 4, 1, 1, 0 é tudo que está aqui. 1, 4, 1, 0, porque ele veio descendo aqui, veio procurando Palmeiras, Atlético, Curitiba, e veio trazendo aqui. Rodada 1, como é o nome, eu não preciso me preocupar em fixar intervalo, porque o nome já é fixo automaticamente, e aí todos eles ficam como rodada 1. Só que tem um problema. Quando eu vir para cá agora, o que vai acontecer? Ele vai continuar procurando por rodada 1. Aqui ele não vai nem achar, porque ele não achou ponte preta nesse intervalo aqui. Aí dá erro. Daí vem tudo aqui, porque deu um erro aqui, As fórmulas estão vinculadas, vai dar erro nas outras também. O que tem que acontecer? Quando ele chegasse aqui, tinha que ser rodada 2. Depois, quando chegasse aqui, 3. Depois, 4. E assim ia aumentando o número. Como é que a gente consegue fazer uma fórmula dinâmica para isso?
Deixa eu apagar aqui esse erro. A gente consegue fazer isso com o indireto. A gente usou várias funções aqui, né? Quando eu tive essa ideia de fazer esse projeto, eu quis trazer aqui o maior número de ferramentas possível do Excel, né? Trabalhar com fórmulas, com VBA, com gráficos. A gente fez bastante fórmulas aqui, PROC-V, DLOC, índice, CORRESP, e não tinha usado o indireto ainda. O indireto é bem importante, né? Para fazer essa coisa de busca dinâmica, intervalo dinâmico, a gente vai utilizar aqui agora. Como é que o indireto vai nos ajudar aqui? Da seguinte forma, ó, eu vou criar aqui, ó, eu vou fazer assim, um exemplo aqui na célula vazia. Eu vou colocar aqui rodada, entre aspas. Por que entre aspas? Porque esse texto aqui não vai mudar, vai ser sempre rodada para todos. Vou usar o e-comercial e vou usar esse número aqui. Observa o seguinte, ó, olha o resultado que vai sair aqui. Rodada 1, vou aumentar aqui a largura da coluna. Quando eu puxar aqui, todos eles estão com rodada 1. Legal, isso aqui eu já tinha conseguido aqui. Agora, quando eu puxar mais um para baixo, ó, ele já pega o daqui. Então, tenho rodada 2. E aí eu vou lá até o 3 para você ver que sempre que mudar o número da rodada, ele vai mudar aqui também. Então, isso que eu preciso. Uma fórmula que, dinamicamente, ele vai buscar nos nomes aqui. 1, 2, 3 e assim para os outros. Agora, isso aqui para o Excel é um texto comum. Eu digitei rodada, concatenei com o valor de uma célula para ele ser um texto comum. Como é que eu faço esse texto comum virar um endereço, virar uma referência de célula? Com um indireto. Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Vamos copiar aqui na Ctrl+C. A gente vai entrar aqui na edição da PROC-V. Aqui na PROC-V não vai ser esse nome aqui. A gente vai entrar aqui com a função indireto. Vou clicar na setinha aqui. Vou aqui, indireto aqui, ó. E vou colar aquilo que eu copiei. Ó, tem rodada e o A5 aqui. Vou dar um OK. A fórmula vai continuar a mesma aqui e os valores não vão mudar. Agora, quando eu puxar aqui, ó, ele já muda, porque agora ele procura ponte preta na rodada 2. Ó, retornou como 2. Vamos ver aqui. Ponte preta 2. Então, com isso eu tenho essa fórmula dinâmica. Eu posso até dar um duplo clique aqui, ó, que ele já copia essa fórmula até o final, mudando sempre a rodada aqui, o número, né? Vai ser o nome rodada e o número que aparecer aqui. A gente consegue buscar todas as informações que estão lá. Tem um pequeno problema aqui. Quando a gente chegar aqui, ó, eu tenho informações até a rodada 7. Vamos aqui na rodada 7. Está aqui. A partir da 8, está tudo vazio. Quando as células estão vazias, o Excel retorna um 0 aqui. Isso vai dar um problema. Eu vou mostrar aqui quando eu copiar a fórmula para cá, porque vai ficar 0, 0, 0. Ele vai entender que o resultado foi 0, 0, que deu um empate. Então vai aparecer o número 1 aqui. E não pode, porque essas rodadas não aconteceram ainda. A gente vai consertar isso aqui daqui a pouquinho. Primeiro eu vou só fazer assim, ó. Eu vou pegar essa fórmula que eu acabei de criar, vou dar um Ctrl+C. Vou aqui do lado dar um Ctrl+V. O que eu tenho que mudar aqui? Observa o seguinte, ó. Eu estou procurando o Flamengo lá na rodada 1. Porque eu não preciso procurar o Sport. Eu procuro o Flamengo de novo, porque os times só aparecem uma vez a cada rodada. Então a única coisa que eu vou mudar é a seguinte: ao invés de eu retornar o valor do Flamengo, eu retorno o valor do Sport, tá desse lado aqui. Então coluna 1, 2, 3, 4. A única coisa que eu vou mudar é a coluna. Em vez de ser 2, vai ser 4. E aí com isso eu procuro o Flamengo novamente, mas retorno o valor do adversário dele, que está na coluna 4. Dou um Enter, duplo clique também, e assim eu tenho todos os resultados que estão vindo lá da planilha tabela. Agora, o problema que eu tinha dito, ó, é esse aqui, ó. A partir daqui da rodada 8 vai ficar tudo 0 a 0. Vai aparecer 1 aqui, ele está somando esse 1 aqui como se fosse empate para todo mundo. Ó. Se a gente voltar aqui na tabela, vai ver que lá na classificação, ó, o Internacional, como já estava em primeiro, permaneceu em primeiro, mas estava com 47 pontos, já aconteceu todas as 38 jogos, todas as 38 rodadas. Então a gente tem que tirar aquele 0 de lá. Como é que a gente vai tirar? Aí simples, ó. Vamos colocar aqui um C na frente. Ó. Se o resultado dessa fórmula aqui for igual ao vazio, significa que está vazio lá, que a rodada não aconteceu ainda. Ponto e vírgula vai ficar vazio. Não vai mostrar valor nenhum. E se não tiver vazio? Se não tiver vazio, mostra o resultado da fórmula. Copio aqui, ó, seleciono, Ctrl+C, clico aqui, Ctrl+V. Fecho o parênteses da função C. Dou um Enter,
e depois aqui é só copiar, duplo clique novamente, venho aqui e faço a mesma coisa. Ó. Se o resultado que vier daqui for igual a vazio, ponto e vírgula, continua vazio. Se não, mostra o resultado que vier da PROC-V. Ctrl C, Ctrl V. Fecho parênteses, Enter. Duplo clique também. Nós vamos ver que agora ó, só tem valores até a rodada 7. A partir da rodada 8 não tem mais porque ele viu que estava vazio lá e não trouxe informação. Tranquilo, né? Então já resolvemos esse problema. Voltamos aqui na tabela. Tudo agora que eu digitar aqui, ele vai vir para cá, para cálculos. Tudo que entrar aqui vai ser calculado pelas fórmulas. Uma outra coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Ó. Eu vou deixar para colocar ali os valores da rodada 8 no final. Eu vou proteger a planilha. Porque eu quero deixar aqui para o usuário, vamos considerar que a gente criou essa planilha para outros usuários utilizarem. Eu não quero que ele venha aqui, de repente apague uma fórmula daqui, ó, que tem várias fórmulas também. Apague o gráfico, faça algum tipo de alteração. Eu quero que ele tenha acesso só às células que ele vai inserir o resultado. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, por padrão, todas as células no Excel elas são bloqueadas. Como é que eu sei disso? Se você clicar, logicamente se não tiver feito nenhuma alteração, e seu Excel está com um arquivo em branco lá, uma planilha em branco, clique em qualquer célula. Vem aqui na página inicial, no formatar, você vai ver que esse bloquear células está marcado, cadeadozinho. Todas as células são bloqueadas por padrão. Só que isso não tem efeito se a planilha não estiver protegida. Tanto é que a gente consegue inserir informação em qualquer uma das células. Isso só vai valer a partir do momento que a gente proteger a planilha. Aí todas as células ficarão bloqueadas. O que eu tenho que fazer é desbloquear só aquelas que eu quero deixar o usuário alterar. Como já está tudo bloqueado, não tem esse trabalho de ter que bloquear tudo. Eu preciso desbloquear o que ele vai utilizar. Vamos fazer assim, ó. Eu vou selecionar esse intervalo aqui. Selecionei todos os dados. O que eu quero? Dentro desse intervalo aqui, eu tenho duas situações. Eu tenho os valores que já foram digitados, que são os números, que eles vão ter que ficar liberados, e as células vazias. Então, eu vou usar o comando duas vezes, que é o de ir para especial. Primeiro, eu vou selecionar só os números, desbloqueio, depois eu seleciono só as células vazias e desbloqueio. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, página inicial, localizar e selecionar, ir para especial. O que eu quero selecionar aqui? Só os números. Então, eu deixo aqui, ó, constante, desmarco texto, lógico e erro. Deixo só número. Dou um OK, ele vai selecionar só as colunas onde ele já inseriu os resultados. Ó. E agora eu venho aqui na página inicial, venho no formatar e desmarco esse cadeadozinho aqui, ele está marcado. Ó. Vou desmarcar, você vê que quando eu clicar aqui agora, ó, ele não tem aquele fundo cinza porque ele está desmarcado. Então eu acabei de desbloquear as células. Vamos novamente fazer o comando, ó. Vou clicar aqui, vou selecionar todo esse intervalo aqui novamente. Estou usando aqui Ctrl Shift e a seta para o lado, tá? Para selecionar. Vou fazer novamente o ir para especial. Agora eu quero o quê? As células em branco, as células vazias, que é onde ele vai inserir os futuros resultados. Então eu marco aqui, ó, em branco, dou um OK. Selecionei só as células em branco. Novamente eu vou lá na página inicial, formatar, desmarco aqui o bloquear célula, desmarco o cadeado. Pronto, eu desbloqueei somente as células onde a gente vai inserir os resultados. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou ocultar aqui, né? Vou deixar visível aqui só a primeira rodada aqui, né? Só esse primeiro quadrante aqui, que é onde vai mudar quando a gente clicar nos botões. Então eu vou novamente selecionar o intervalo. Vou aqui no formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. Tá aqui. E aí a gente consegue fazer isso aqui, né? E clicando e mudando, aí a gente fez isso lá com a programação VBA. Para finalizar, eu vou colocar uma senha de proteção no arquivo. Então, eu venho aqui na guia revisão, proteger planilha. Você pode colocar senha ou não, tá? Senha opcional. O importante é proteger a planilha. Agora, tem um detalhe importante aqui. Tá marcado assim, ó, selecionar células desbloqueadas.
Então, eu vou deixar o usuário selecionar só as células desbloqueadas. E aqui está marcado assim, ó, formatar colunas. Para o nosso projeto aqui, a gente vai ter que deixar marcada essa caixinha aqui. Por quê? Se eu desmarcar, o usuário não consegue formatar as colunas. Então, quando eu clicar aqui, o Excel não vai conseguir reexibir as colunas, mesmo buscando lá do VBA. Existe uma programação VBA que oculta e reexibe as colunas. Isso é uma formatação. Então, se eu não permitir que o usuário faça isso, ele não vai conseguir, eu não vou conseguir exibir aqui. Se eu clicar, ele vai gerar um erro. Então, é importante aqui deixar marcado. O usuário pode selecionar células desbloqueadas e pode também formatar as colunas. Todas as outras caixas podem deixar desmarcadas. Aqui tem objetos. Objetos são as imagens, são os gráficos. Se você não quiser que o usuário selecione, mude de lugar, você pode desmarcar aqui também. Aqui são cenários. Vamos desmarcar tudo. Vamos deixar ele somente editar as células desbloqueadas e formatar as colunas. Vou colocar uma senha de exemplo aqui. 1, 2, 3. Dou um Enter. Confirmo a senha. 1, 2, 3. Agora você vai ver o seguinte. Eu não consigo selecionar nada. Eu não consigo clicar nas células bloqueadas. Nem as figuras, nem o gráfico. Que a gente não deixou ele formatar os objetos. Eu só consigo selecionar as células onde eu vou inserir os resultados. Ó. E o legal é que se eu usar a tecla Tab, ele navega só nas células onde eu vou inserir o resultado. Ó. Ele não seleciona as células desbloqueadas. E aí com isso eu consigo vir aqui. Vamos colocar aqui agora os resultados da 8ª rodada. Então vamos pegar aqui na página da UOL. Vamos buscar as informações lá e inserir ali para a gente finalizar. Aqui o UOL Esporte. Aqui futebol. Brasileirão Série A. Tem aqui ó, os resultados aqui da rodada 8. Dá um Alt Tab aqui para a gente alternar. Então vamos lá. Curitiba e Palmeiras. Curitiba e Palmeiras não está na ordem aqui, né? Não tem problema. Curitiba e Palmeiras está aqui, 2-2. Então ó, digito o valor, dou um Tab, ele já vai para a próxima célula disponível. Digito o valor, Tab de novo, ele já vem para baixo. Então eu consigo navegar assim somente nas células que estão desbloqueadas. Ponte Preta e Atlético foi 3-2. Eu tenho Botafogo e América. Fogo e América, 3-1 Botafogo. Depois eu tenho Santos 2-0. Depois eu tenho Santa Cruz 1-0. Santos é um tab aqui, ó. Depois eu tenho São Paulo 2-0 no Vitória. Depois eu tenho Cruzeiro, perdeu para o Flamengo. Internacional ganhou, né? Que ele continua líder, 2-0. Fluminense ganhou do Corinthians, 1-0. E o último Chapecoense, que empatou com o Grêmio em 3-3. A gente pode ver aqui, ó, digitando aqui, não preciso usar mais a planilha cálculos. Vou digitando aqui, a classificação já aparece aqui, ó. Internacional em primeiro, Palmeiras em segundo, Grêmio e Santos. Internacional, Palmeiras e Grêmio e Santos. Tá aqui, né? Estando certinho aqui, os outros também estão. Esses são os 4 primeiros. E vou ocultar aqui alguns elementos. Só como eu não vou usar mais a planilha cálculo, não vou deixar isso aqui visível para o usuário. Vamos ocultar isso aqui, ocultar a barra de rolagem, ocultar a barra de títulos. Aqui eu posso fazer assim, ó, na guia exibir, desmarco títulos, desmarco barra de fórmulas, ó, não aparece. Vem aqui no arquivo, opções, põe avançado e eu venho aqui, ó, barra de rolagem, desmarco barra de rolagem horizontal, vertical, guia de planilha. Ok. Posso até dar 2 cliques aqui também na guia, ó. Que aí ele oculta aqui, deixa só os nomes, aumentar um pouquinho o zoom aqui, e a gente tem aqui o nosso projeto finalizado, tabela do Campeonato Brasileiro. A partir de agora você consegue digitar as informações aqui, pode ir navegando aqui, ó, conforme a gente vai navegando os ícones vão mudando, que ele está mostrando as 5 últimas rodadas, digitando os valores das próximas rodadas, a classificação já vai acontecer automaticamente. Bom, finalizamos o nosso projeto. E na próxima aula, vou fazer assim, ó. Se eu não quisesse digitar os valores, você viu que agora eu fui lá no site, digitei as informações. Claro que isso não dá muito trabalho, que são 10 resultados, mas se fossem mais resultados, como é que a gente poderia automatizar ainda mais isso aí? Já finalizamos, mas na próxima aula a gente vai falar novamente sobre esse projeto, que é a última aula
desse assunto do Campeonato Brasileiro. Eu vou mostrar como é que a gente consegue buscar as informações na web automaticamente, usando o Power Query. A gente vai fazer uma consulta web com o Power Query, vai trazer para cá, não vai precisar se preocupar em digitar os valores. Quando a gente clicar no botão atualizar, por exemplo, buscar resultados, enfim, clicou no botão, ele já busca, já insere todas as informações aqui. A gente não precisa se preocupar em digitar. Meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula sobre ajustes finais do nosso projeto, proteção de planilha. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. O que está faltando para a gente finalizar o projeto é trazer aqui as informações para que eu consiga digitar aqui os dados e os cálculos aqui acontecerem, né? Que os cálculos estão acontecendo aqui na planilha de cálculos e por enquanto até agora a gente digitou as informações aqui. Mas o objetivo é digitar as informações aqui e esses dados aqui serem calculados buscando as informações aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui informações até a 7ª rodada. Tá aqui. Eu deixei a 8ª rodada em branco aqui. Apesar dela já ter acontecido, a gente vai fazer aqui no final, buscar as informações. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula, vamos fazer alguns ajustes no layout da tabela, proteger algumas informações e finalizar o nosso projeto. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, temos aqui a planilha, que é a continuação da aula anterior. Na aula anterior, nós trabalhamos com os ícones, né, formatação condicional de ícones, para converter os resultados em ícones. E aí, ordem alfabética. Vamos fazer assim, ó. Lembra que na aula sobre automatização dos processos aqui, sobre programação VBA, nós aprendemos a dar nomes aos intervalos. Então, eu tenho aqui esse intervalo como rodada 1, eu tenho outro intervalo aqui como rodada 2, está aqui assim para os outros também. Todos eles têm um nome, até a rodada 38. O que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esse nome para criar uma fórmula dinâmica. Então é interessante que sempre que você estiver fazendo alguma planilha sua, ou no trabalho, enfim, você fez algumas fórmulas, vê se você consegue reutilizar essas fórmulas em outras situações. Eu chamo isso de recursos reutilizáveis. Então usamos o nome aqui, usamos o nome no VBA e vamos usar o nome novamente aqui no cálculos. Então não vou precisar criar um nome novamente, eu vou usar o que já está pronto para facilitar a minha fórmula. Como é que vai funcionar? Esse primeiro intervalo aqui é a rodada 1. Então eu preciso buscar esse nome aqui, nessa tabela aqui, nesse intervalo aqui, e saber qual foi o valor que eu digitei aqui. É só um PROC-V, né? PROC-V é o exemplo aqui. Vai procurar Flamengo dentro desse intervalo aqui e vamos digitar aqui e ver funcionando com o projeto tá finalizado, né? Com o resultado pronto aqui do projeto. Então, como é que vai funcionar? A gente precisa fazer uma fórmula que vai buscar aqui as informações que digitamos aqui, ó. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, seleciono o intervalo inteiro, dá um delete aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Ctrl Shift seta para baixo, delete. Pronto, apaguei tudo. O que a gente vai ter aqui são só os resultados que já estavam aqui. Aqui zera tudo, tá? Porque eu apaguei todas as informações. Aqui é feito o cálculo, que vai zerar e fica na